O Impressões está de volta pela TV Assembleia, hoje conversando com o deputado estadual Jeová Campos, do PSB. Nós começamos a conhecer um pouco sobre a trajetória pessoal dele, que chegou a ser feirante, vender alho, mas disse que tem um profundo orgulho de ser professor universitário. O concurso de professor não foi o único em que o senhor foi aprovado, né? Como é que começou? O primeiro grande concurso foi pegar uma trança de alho e vender. Porque é o seguinte, naquele tempo, a feira tinha um papel econômico muito forte, que era a integração da zona rural com a cidade. As feiras começavam 3 horas da manhã e terminavam à noite. Isso era na Feira de Cajazeiras? Na Feira de Cajazeiras. É diferente da feira de hoje. A feira de hoje termina meio-dia, não tem aquela vida. É porque hoje tem supermercado, tem quitanda, mas né? aí, para me manter ali na cidade, diante daquele mundaréu de gente, eu não sabia por onde começar. Tem estratégia de marketing para vender alho? Não tinha nada, não sabia. Aí um dia cheguei para o meu amigo Geraldo Duarte e disse, Geraldo, as pessoas estão vendendo alho aí, deixa eu vender uma trança de alho. Ele disse, será que você vai vender? Eu disse, deixa eu tentar. Aí eu peguei essa trança de alho e vendi mais ou menos a metade. Eu era muito tímido. Muito. Mesmo na escola eu era muito tímido. E aí, amigo velho, no final do dia eu tinha vendido minha trança. E com esse dinheiro aí deu para pagar a trança de alho e ainda comprei outra trança. Então esse foi o grande concurso da minha vida. Bom, aí depois os vestibulares, né, porque eu sempre estudei na escola pública. Depois nós tivemos, eu diria um ponto alto, já no ano de 82, com apenas 18 anos, eu fui concursado para o INSS. Naquele tempo, antigo IAPAS. Antigo IAPAS, hoje INSS. Aí depois veio vestibular de ciências, veio concurso de professor do estado da Paraíba, licenciatura em ciências, curso de Direito, concurso de Caixa Econômica Federal, de Banco do Brasil, de Banco do Nordeste. E por fim, sem dúvida, o concurso da universidade, mas aquele que, de fato, ele tem uma simbologia diferenciada, foi o concurso das urnas. Ter sido reprovado muitas vezes, porque desde os anos 90 que eu fui militante. A senhora era militante do PT? Eu fui candidato a deputado federal em 94, pouca gente sabe disso, para ajudar Chico Lopes a ser reeleito, esse grande companheiro Chico Lopes. Depois, em 98, eu fui candidato a deputado estadual, era para ter sido eleito já naquele momento, mas aí não foi possível a aliança com o Chico Lopes. Perdemos a eleição. Naquela eleição, eu tive a votação de um grande amigo que eu gosto muito, Abençoa Arruda. Sim. Também tive de professor Luiz Souza Júnior, que é um grande parceiro da nossa caminhada, meu padre Zé Bendito sabe disso. Mas o certo é que quem me fez estar aqui, dialogando com o parlamentar, sem dúvida nenhuma, foi uma história de vencer obstáculos, vencer etapas, eu diria que vencer desafios. Eu queria entender melhor, acho que os telespectadores também, como a política surgiu na sua vida, que já estava encaminhada, né? No discurso do Lula, em 1980, e no discurso do Bosco Barreto. Bosco Barreto chamando o povo contra a ditadura. E o do Lula foi quando ele chegou, disse no discurso dele, eu não quero saber quem matou a Dot Reutemann, que era uma novela da Globo. Eu quero saber quem está matando as crianças nordestinas de fome. Porque essa Dot Reutemann é uma ficção para nos enganar. E aqui eu não estou falando de ficção, as crianças estão morrendo de fome, porque infelizmente há fome. E quando ele colocou aquele contexto e associando a história da vida dele, ele foi atrás do pai em São Paulo, e eu vim atrás do meu rumo na cidade, deixando meus pais. Ou seja, era uma coisa bastante parecida. E foi ali que eu entendi que era preciso seguir a sina de minha mãe, de estudar muito. Conta um pouquinho sobre a sina da sua mãe. A Maria é uma vencedora. Maria é uma pessoa muito especial. Mãe de 11 filhos, vivos, 14 gravidez. E coincidentemente, quando ela mandou a gente estudar, foi quando ela veio para fazer uma curetagem de um aborto involuntário. Estava muito debilitada, sofreu muito, aí fez nossas matrículas. A minha é da doutora Lourdes Campos, ela é doutora mesmo em educação. Para mim é um prazer ter uma irmã doutora, porque tem muita gente que se fala de doutor e sem ser. Ela não é.
Tem doutorado. Tem doutorado. E ela, viemos os dois, né? Mas mãe foi assim, essa grande bússola. Claro que pai apoiou também, porque ela não iria fazer sem o apoio do pai. Mas sem ela, nós veneramos muito nossos pais. Muito bem. O seu... Falar nisso, meu completo 86 anos, próxima terça-feira, deficiente visual, que o ano passado quase viajou, mas deixou de fumar e está novo de novo. Graças a Deus. Parabéns para ele. Está aí um recado, não fume. Pelas duas coisas, pelo aniversário e pelo abandono do fumo. Deputado, o senhor como advogado, o senhor tem uma inserção muito forte na questão trabalhista, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as reformas que foram propostas pelo governo Temer e que o senhor se opôs. Aí nós já entramos na seara do seu mandato, porque o senhor fincou trincheira realmente contra as reformas propostas pelo governo Temer. Veja só, primeiro grande, eu diria, ato político desenhado pelo nosso mandato, e aqui eu me sinto muito honrado, foi ter feito o ato em defesa da democracia pela Assembleia Paraibana, pelo Parlamento Paraibano, onde nós tivemos aquele evento com a presença da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, já afastada do cargo, mas ainda presidenta. Foi no Espaço Cultural. No Espaço Cultural, com aquela multidão em defesa da democracia. Mas ali era o início de uma derrocada, de um projeto. Isso muito em função dos erros também que praticamos. Aí eu já disse, não ter feito a reforma política, a reforma tributária, a regulação da mídia. Muita gente não quer nem ouvir falar nisso, sobre regulação de mídia, mas como é que pode a Globo falar 30 horas contra o Lula e o Lula não tem uma hora para se defender? Isso é justo, isso é democrático, isso é liberdade de impressão, ou é a vontade do dono de comunicação, que são os marinhos da Globo. Lula não fez isso, também a Dilma não fez. Moral. Vivemos um verdadeiro golpe de Estado nesse país, um regime de exceção, com Lula preso, e o pior ainda, o aprisionamento das pessoas pela supressão de direitos, como os direitos, essa reforma da Previdência, a reforma extremamente absurda, que quer fazer a todo custo, que não extinguir pensões e aposentadorias, especialmente os mais pobres, os agricultores, as camadas mais sofridas, que voltaria às condições sobre-humanas de antes da Constituição de 88. Eu acredito que o Ulisses Guimarães, se estivesse vivo, estaria conosco aqui nesse momento, numa frente ampla pela democracia. A reforma trabalhista propriamente dita é uma quebra da defesa dos direitos dos operários deste país, consagrada na era Vargas, nos anos 30, gente. A Constituição trabalhista, que é a CLT, é do ano de 37, afinal de 34. E rasgaram agora. Não é só essa reforma, é a entrega do nosso petróleo. E o pior é querer vender agora o sistema Telebrás, um governo sem moral, sem legitimidade, que não foi apoiado pelo voto popular. Ele não teve esse programa votado pela população e vai vender o sistema Eletrobras, porque vai vender a Chess, para vender não, entregar a preço de banana, como entregou o petróleo, ainda mais isentou o petróleo, R$1 trilhão, estava para pagar 5 anos a dívida da Previdência, das petrolíferas, do estrangeiro, como diz o povo. Isso é inaceitável, eu não posso concordar com isso. Deputado... Eu tenho sentimento de brasilidade, eu tenho compromisso com esse país. Só justifica ser deputado, só é possível ser deputado se nesse momento você usar o seu mandato contra essa sacanagem que estão fazendo contra o povo brasileiro. Deputado, o senhor está propondo a criação de uma caravana da democracia. O que seria isso? Caravana da democracia, estou articulando já com os deputados do Rio Grande do Norte, já me articulando com os outros deputados da Paraíba. Estou defendendo que a gente faça um grande evento em Curitiba, o mais rápido possível, com representações de todos os parlamentos municipais, estaduais e federal do Brasil em defesa da democracia. Seria o lançamento de uma frente ampla. O Brasil precisa retomar o valor da política. A política não pode ser para corrupto, não pode ser para bandido, não pode ser para mau caráter. A política tem que ser para quem tem compromisso com os mais humildes, quem tem capacidade de servir, quem tem capacidade de lutar pela água, quem tem capacidade de lutar por estradas, quem tem capacidade de lutar pelo desenvolvimento descentralizado. O que é desenvolvimento descentralizado? Por exemplo, um polo de confecções no sertão da Paraíba é você fazer esse desenvolvimento descentralizado. A política não é para poder enricar ninguém. A política é para você utilizar o poder que é da legitimação de representação que você tem, de utilizar isso em defesa das causas, que coletivamente melhora a qualidade de vida das pessoas. Eu não posso, nesse momento, entender que o Brasil não tem saída. Tem saída.
A prisão do Lula, nesse momento, termina sendo um momento de muita indignação, de resignação, de revolta, mas também de construção. Eu diria que a proposta da Frente Ampla pela Democracia, inicialmente chamando todos os parlamentos, bem ou mal, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, e a representação política do povo brasileiro. Porque essas instituições representam o povo. O judiciário é representado pelos juízes. O executivo pelos prefeitos, governadores e presidentes. Então, quem tem o poder nesse momento, na minha opinião, se não são todos, mas se boa parte participa dessa frente pela democracia, com essa frente parlamentar pela democracia, eu acredito que a gente vai encontrar luzes nesse terreno de trevas. Deputado, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu queria abordar alguns projetos seus que têm uma repercussão muito próxima à vida da população paraibana. Recentemente, o senhor promoveu uma audiência pública para tratar da testagem ampliada neonatal. E o que é que isso pode trazer de benefício para as famílias paraibanas? Imagina o seguinte, uma criança que nasceu na maternidade pública, faz o teste do pezinho e são diagnosticadas 7 doenças. Essas 7 doenças são muito importantes que sejam reconhecidas cedo, porque sendo tratadas tem cura. Mas o teste ampliado, ele chega a ter o reconhecimento. Assim que diagnosticar 27 doenças. São as chamadas doenças do erro inato do metabolismo. E com isso, você tendo o tratamento no início, logo que a criança nasce, essa criança vai crescer saudável. Ela não vai estar precisando de hospitais, não vai estar precisando de UTI, ela não vai estar precisando de cuidar da família, porque tem danos irreversíveis, por exemplo, para a cabeça. Em outras palavras, a pessoa pode ser incapaz para a vida civil. E se a pessoa for cuidada preventivamente, essa pessoa, eu ficaria muito satisfeito um dia saber que uma criança, com esse teste do pezinho de forma ampliada, tem uma vida normal, porque na Paraíba se implantou essa modalidade do teste do pezinho ampliada. João Azevedo, você sabe do compromisso que eu tenho com o projeto, da continuidade do trabalho na Paraíba, e meu nome é João. Então, João, você fica sabendo de já que é preciso assumir esse compromisso de encontrar verba no orçamento para implantar o teste do pezinho de modalidade ampliada como uma grande ação preventiva na saúde das nossas crianças da Paraíba. Outro projeto de iniciativa sua foi aquele que concede a isenção no pagamento de IPVA para os agricultores paraibanos com motocicletas de até 200 cilindradas. Não vai poder ser votado esse ano em função da eleição. Teria que sido votado até dezembro do ano passado, mas eu vou pedir à nossa assessoria que esse projeto fique imantado lá ou seja, fique guardado na Assembleia, porque na hora que passar as eleições, o período proibitivo, nós vamos retomar esse debate, porque os agricultores vieram ainda uma longa seca, graças a Deus. Está muito feliz, sorridente aqui com o inverno que chegou. Água com abundância no meu sertão. Isso é bom demais, mas tem que continuar a luta pela transposição. Preciso concluir os 4% que faltam do eixo norte. E o senhor teve um papel também muito forte na frente parlamentar da água. Me deu um prazer muito grande. Hoje ser reconhecido como deputado das águas, isso é sem dúvida nenhuma o coroamento de uma luta. Porque eu não falei, mas eu saí o que ia pegar água de cacimba. Na seca de 70, eu tinha só 6 anos, mas já ia pegar água de cacimba. Que água de cacimba se cava um buraco, numa região sempre em rega de baixo, de um pé de 85, onde tem areia, e ali você consegue tirar água. Pois é, e era preciso de fato fazer essa luta, porque faltou água. Mas graças a Deus, pelas políticas do governador Ricardo Coutinho, de enfrentamento ao problema da seca, nós não tivemos o povo passando sede. Tivemos dificuldade no acesso à água, mas todo mundo teve direito a ter água em casa. Vamos concluir esse programa falando sobre também uma outra iniciativa sua que tem como finalidade extinguir o chamado apadrinhamento político no convocação de professores. Eu fiquei muito triste com o veto nesse projeto. Vou dizer mais uma vez, João, você, João, tem essa tarefa. Vamos acabar com essa politicagem. Professor não é para estar sendo indicado por deputado, não. Isso aí, sinceramente, reduz a qualidade das nossas escolas. Um professor, quando licencia para uma licença gestante, para um auxílio doença, ou para tratar de assunto particular, um outro professor substitui. O que eu estou defendendo é que um processo seletivo, simplificado, consistente numa aula didática, que toda a regional de educação teria uma banca permanente para avaliar, faria a seleção. E a própria regional indicaria quem é o professor de matemática, de química, de física, de inglês, de sociologia, para ser contratado.
e não ser Jeová para indicar. Por que eu sou todo presente e onipotente para poder indicar? Isso reduz a qualidade e tem interferência da política dentro da escola. A escola para fazer política sim, mas política de formação, de qualificação. E não a política do interesse partidário. Você bota um professor porque é vinculado ao seu comando político para fazer campanha política dentro da escola. Está errado, não aceito isso. A escola tem que ser ampla, democrática, plural, mas acima de tudo com qualidade. Bom, nós chegamos agora sim ao fim dessa edição do programa Impressões, agradecendo muito por essa conversa tão agradável aqui na TV Assembleia. Eu que fico feliz gravar um programa com vocês da TV Assembleia, que sempre é bom que se diga, a TV Assembleia tem tido um papel importante na cobertura das nossas audiências públicas. Quantas audiências não fizemos por essa Paraíba, quantas visitas técnicas nessa questão da transposição, quantas não foram as nossas ações e vocês fazendo sempre a cobertura, a própria TV Assembleia, cumprindo as nossas falas, fosse em defesa da democracia, em defesa dos projetos todos que nós desenhamos, sem dúvida alguma, o tamanho do nosso mandato também tem que ser creditado a difusão dessas ideias por vocês. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez, deputado. Espero que vocês, telespectadores, tenham gostado. Nós voltamos na próxima semana com outra entrevista aqui no Impressões. Até lá. Estamos começando o programa Impressões aqui pela TV Assembleia. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual Jeová Campos, que vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória de vida, incluindo a infância, a trajetória até chegar à academia, à universidade, também a inserção no mundo político. O deputado Jeová Campos nos recebe em sua casa para contar essa história toda aqui no Impressões, né, deputado? Seja bem-vindo. Eu já estou impressionado aqui com esse cenário. Não, para mim é uma honra, você representa o que há de melhor na imprensa brasileira e tê-la próxima é um prazer imenso. À sua exposição. É aqui. todo meu. Por falar em imprensa nacional, nós tivemos nesse mês de abril, no início do mês de abril, uma repercussão muito positiva para a Paraíba, que venceu o programa The Voice Kids com Eduarda Brasil, uma pessoa que é conterrânea sua do sertão da Paraíba. Tivemos também Maria Johanna, também paraibana, que foi um dos grandes destaques também do programa. Mas eu queria fazer uma inserção nesse quesito. Eduarda Brasil foi recepcionada com uma festa grande no sertão, lavou a alma do povo sertanejo com seu talento, elevando também a imagem do Nordeste, cantando forró, cantando a música nordestina. E essa trajetória de superação, né, de Eduarda, acho que tem um link com a sua própria trajetória, deputado. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi sua infância, uma infância humilde, e como foi a sua chegada aos bancos escolares. Eu vou pedir permissão a você, para antes, inclusive, de lhe responder. Já que falei em imprensa nacional, eu queria oferecer esse programa a uma amiga sua de imprensa, a Nelma Figueiredo, que fez uma imprensa, de fato, que fez a Paraíba ficar grande. E deve estar agora fazendo a imprensa da música lá, Eduarda Brasil, sendo Eduarda aqui com a gente. E ela festejando o forró lá no céu. Mas veja só, eu não tenho tratado muito desse tema, como vou tratar aqui abertamente. Na verdade, a Eduarda Brasil, ela é da nossa família, família Brasil, do meu avô, Jeová Vieira Brasil. Somos ali da Serra do Vital e do chamado Sítio Bom Jesus, Poço Vermelho. Meu avô levou muito para a gente o outro lado da família, a família Vieira. Não conduziu lá para o nosso Bom Jesus a família Brasil. É tanto que o nosso nome, o da minha mãe é Maria Vieira Campos, né? Mas minha tia Santana Vieira Brasil, mas o Brasil foi mantido por alguns. O certo é que temos esses laços. Me toca profundamente é você ver uma menina adolescente, nascer num pé de serra, que de fato é um pé de serra, o Sítio Barra, mas ela não nasceu numa seca. Ela nasceu debaixo de uma árvore muito frondosa. Lucineiro do acordeon, uma grande sanfoneira, filha do sertão, daqueles artistas como Chico Amaro,
como tantos outros nós temos, por esse Brasil, que estão aí na gaveta do anonimato, mas que nem por isso deixam de ser grandes artistas. E Eduarda, ela cresce nesse ambiente. É um ambiente que favoreceu muito o domínio do forró. E eram todas as minhas reverências, porque você já imaginou você ir representar a Paraíba e tocar Sivuca do Meninos, né? Tocar Elba, cantar música da Fina Flor nordestina. Eu espero que ela se mantenha nessa linha, porque estamos precisando de artistas com esse perfil. Eu lembro que há pouco tempo atrás Gilberto Gil teve que gravar um forró, porque não estava fazendo mais forró, estava fazendo uma miscelânea aí, que não era forró. E Jeová, ora, eu falo aqui de muito orgulho de Eduardo, porque eu tenho orgulho da minha vida. Eu não tenho vaidade, mas assim, orgulho pessoal, de afirmação humana. Eu tenho, pelos filhos que tenho, pela família que construí, também pelos erros da vida, porque a gente também aprende com os erros. Mas o que mais me faz me sentir melhor é quando eu olho que eu vim da roça, fui verante, e quando vim da roça, minha mãe disse: meu filho, para sofrer na roça, baixa teu pai e tua mãe, vai estudar. E eu e minha irmã Lúcia fomos estudar. Então a escola, eu costumo dizer, nos salvou, a mim e a minha irmã. É preciso que os pais entendam que a escola é, num estado como o nosso, economicamente subdesenvolvido, é o caminho sem o qual fica muito incerto o futuro. Então a escola, eu fico muito feliz por ter meus filhos hoje, todos bem do ponto de vista da escola. Eu tenho 2 advogados em casa, eu acho até advogado demais. Se fosse possível, doutor Vitor Campos, temos aí outras formações. Matheus disse que quer trabalhar na área da computação, agora lá, aonde, meu Deus? No Canadá. Que seja. Mas que se for no Canadá, mas que represente bem a Paraíba. Então a escola me deu essa condição de ser professor advogado. Mas eu tenho um troféu que para mim é muito caro, de ser professor da Universidade Federal da Paraíba, inicialmente, depois da Universidade Federal de Campina Grande. Mas eu queria resgatar uma história do seu tempo diferente, porque essa eu acho que é muito simbólica, é muito ilustrativa da superação, né? E tem um papel muito forte na minha vida. Porque teve um momento que minha mãe disse: vai estudar, a gente foi para casa dos parentes. Mas teve um momento que os parentes não podiam mais manter a gente. Não tinha, na verdade, as condições necessárias. Sim. E aí foi uma trança diária que, de fato, nos manteve na cidade. O senhor vendia alho na feira? Nas feiras, fui feirante. Inclusive, a minha relação com Lula, ela em 1980, eu com 16 anos, eu vendendo alho e encontro em cima de um caminhão, contando a história de vida dele e a luta política dele naquele momento, contra a mortalidade infantil, contra a falta de liberdade de expressão, contra a miséria no Nordeste. A sua identificação desde aquela época da feira e logo na adolescência sempre foi com setores de esquerda, politicamente? Sim, foi. Eu era criança ainda e eu vi Bosco Barreto, que foi o grande homem do sertão na luta contra a ditadura, preso várias vezes pela Polícia Federal. Então o João Bosco Braga Barreto foi uma fonte de inspiração muito forte para mim. Mas o certo é que depois o Lula, com um perfil muito mais radical de esquerda do que Bosco era um liberal com ideias populares. Ele tinha uma vinculação muito grande, o jargão dele, meus irmãos e minhas irmãzinhas também. E eu era um dos irmãozinhos do Bosco. Mas aí o Lula veio para me transformar num companheiro. E eu posso dizer, foi uma grande escola, a escola do Partido dos Trabalhadores, a escola da resistência do Lula. E eu entendo que é necessário termos aqui a dignidade de defender o que foi os 8 anos do governo Lula. Nós tivemos uma inclusão social profunda, uma mudança em setores importantes. Eu considero isso como uma das conquistas da minha vida, foi ter participado desse bloco político brasileiro, nordestino, piranhense, sertanejo de Cajazeiras, que de fato governou o Brasil e governou dentro de políticas inclusivas. Porque você dizer, esse país tem fome, eu vou enfrentar a fome, não foi apenas você dar o Bolsa Família, mas foi você dizer que existe uma sociedade extremamente estratificada, onde o sentimento de injustiça econômica é muito forte,
Por quê? Porque, de fato, a concentração de renda. Os ricos brasileiros são poucos em números, mas grandiosos ricos. São muitos ricos. Concentram muita riqueza. Muita riqueza. Em uma parcela pequeníssima da Pois população. É. E aí nós vivemos ainda com grandes favelas, vivemos com periferias completamente desorganizadas, com uma violência econômica que provoca a violência real, que é a violência contra a vida. Isso tudo, infelizmente, é fruto dessa concentração da renda na mão de poucos. E isso me inquieta. Deputado, o senhor começou a falar sobre Lula e é inevitável que a gente, nesse início do mês de abril, quando Lula foi preso, né, por determinação da Justiça, depois que se esgotou a tentativa de habeas corpus preventivo no STF, Lula foi preso. Os jornais até destacaram, a Folha de São Paulo destacou, poucos dias depois, que o cenário econômico já era adverso, era diferente do que os analistas haviam previsto, porque o dólar subiu, a bolsa caiu. Como é que o senhor vê esse momento do Brasil que representa, não apenas para a economia, mas para a sociedade, para o panorama sucessório estadual e presidencial nacional também, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu peço desculpa para não fazer qualquer vinculação a essa questão extremamente violenta, a violência contra os direitos humanos, a violência contra a democracia. Eu não posso nunca fazer uma articulação com o problema da economia. Questão de economia, de condição econômica. O Brasil, infelizmente, teve uma crise econômica puxada por uma crise política. Quem conduziu essa crise política ao fundo do poço também levou a economia a essa situação. A questão que eu acho que não é do Lula. Estou até apontando o dedo, não é do Lula. Você que está aí, fique atento. Fique muito atento. Porque inicialmente fizeram como fosse o Lula, mas não é. É contra qualquer pessoa humana deste país. O que é um recurso? E aqui eu quero falar como advogado. O recurso é a possibilidade que você tem de recorrer a uma instância superior quando uma decisão você se sente ou injustiçado ou que ela fere a lei legal. Você tem o direito de recorrer. Quem é que cria o recurso? Só o povo pode criar o recurso. Como é que o povo cria? Cria através do Poder Legislativo, através do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil. Isso não pode ser uma coisa de um juiz. Um juiz não tem o direito de dizer que esse recurso não vai ser acatado. Não vai ser aceito. Que esse recurso não vai ser cumprido os seus efeitos. E os recursos no Brasil, eles estabelecem um princípio, qual seja, o princípio da inocência. O princípio da inocência é um princípio de direito universal, de direito natural. É um princípio caríssimo, que ele não pode, de forma alguma, ser confundido com uma pessoa. Claro que dói em mim e me magoa bastante a prisão do Lula. Estou muito triste com isso, mas também estou convidando a todos para reagir, para resistir, para não aceitar, porque essa prisão agora é contra o Lula, contra o nosso ídolo. Essa prisão pode ser daqui a pouco contra qualquer pessoa e ela não está sendo cumprida de forma correta. Ninguém poderá ser culpado sem uma decisão condenatória transitada em julgado. Isso está escrito na Declaração dos Direitos Humanos desde 1948. Para o nosso público, deputado, que talvez não tenha o mesmo conhecimento jurídico que o senhor, o que é que significa transitado em julgado? Quando não cabe mais nenhum recurso. Se existe o recurso para o Superior Tribunal de Justiça, que é a chamada terceira instância, e existe um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, essa questão que envolve o Lula tem que ir até o Supremo. E por que está no Supremo? Porque envolve um princípio de ordem constitucional, de natureza constitucional, que é o chamado devido processo legal. O devido processo legal ele só se completa, não é só com a legítima defesa. Não é com a ampla defesa, legítima defesa, não, com a ampla defesa. É mais do que isso. É quando se assegura todos os recursos que a ordem jurídica positiva, que é o que está escrito nos códigos de processo, assegura a qualquer pessoa. O Superior Tribunal de Justiça, essa formulação que estão fazendo, de que seria a prisão decorrente da decisão contrária no STJ, eu também sou contra. Porque é um arranjo. Se é para fazer uma reforma no Código de Processo Penal, que façamos, para definir o conceito novo de culpabilidade. E façamos, inclusive, a alteração do que seja o princípio da inocência da Constituição Federal. Mas juiz não tem o direito. O princípio da inocência é um princípio absoluto. Juiz nenhum, seja ele do Supremo ou seja o juiz Sérgio Moro, que não me impõe qualquer respeito, Sua Excelência, o juiz Sérgio Moro. Tem um Israel que trata ele como um Deus. Eu trato ele como uma pessoa a serviço dos Estados Unidos e contra a soberania desse país.
contra, de fato, as instituições desse país. Ele não respeitou em nada. Ele não agiu como magistrado. O magistrado tem o poder, dever de dizer a lei. A lei diante dos fatos. O que ele fez foi confundir o papel de acusador e julgador ao mesmo tempo. Acusado de Lula ter recebido propina dos contratos da OAS com a Petrobras, e essa propina era o apartamento do triplex do Guarujá. Danado. Nos embargos de declaração, ele disse que nunca afirmou que o triplex tinha sido em decorrência da OAS. Oxente, ele é competente para julgar Lula em quê? Em qual fundamento? Ele era juiz competente se ele estivesse apurando escândalo dentro da Petrobras. Se não era escândalo da Petrobras, não, porque Lula pediu dinheiro para o PT. Lula pediu dinheiro para o PT, sim. O Lula errou quando não fez a reforma política. Mas o Lula não fez a reforma política porque as forças políticas não deixaram. Inclusive as forças políticas da coalizão que sustentavam o governo de centro-esquerda no Brasil. Inicialmente com Lula e depois com Dilma. Porque não interessa as grandes estruturas econômicas com a reforma política, para que o pobre, o preto, o negro, o índio, possa concorrer nas mesmas condições de qualquer pessoa. A reforma política se faz imperativa nesse país. E não acredito que este Congresso, com a formatação que tem, o Congresso com o dinheiro de Eduardo Cunha, o dinheiro sujo da Petrobras, muitos deputados desse país, e da Paraíba, todo mundo sabe receber dinheiro de Eduardo Cunha. Não vou dizer quem, nem me impeça, que eu não estou afim de confusão pessoal. O problema não é pessoal, o problema ele é político e é político nacional. É preciso uma constituinte exclusiva para fazer essa reforma política. Do contrário, ela vai continuar emporcalhada nesse empobrecimento profundo. Ainda bem que choveu muito a política, espero que chova também para a política esse ano. Assim como o açude saiu do volume morto, a política possa sair como oxigenada pela força da soberania do voto popular. E aí é o eleitor que tem o poder e dever de dizer se quer um Brasil limpo ou quer um Brasil fedorento. Muito bem. Porque está aí fede. Nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos em instantes para falar um pouco mais sobre a trajetória pessoal do deputado Jeová Campos, os concursos em que ele foi aprovado. Ele falou que é um grande orgulho ser professor universitário e também para falar dos projetos que têm uma vinculação direta com a vida de cada um dos paraibanos. Daqui a pouco, depois do intervalo.